Bem, meus queridos, paz e graça, louvado seja o nome do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Já que estamos bem, vamos adorar a Deus com a lição de número 10, do dia 9 de junho de 2024. É comemorado o dia do pastor, né? Não esqueça de falar isso na sua aula, na sua classe, parabenize o seu pastor. Faça uma surpresinha para ele aí, tá certo? Incentive as crianças a homenagear o pastor da igreja, tá certo? Já digo logo para vocês que vamos apanhar muito aqui nessa lição, mas vamos apanhar com toda a força, tá certo? Não se preocupe, porque o Senhor corrige a todos quanto ama, né? O tema da nossa lição de hoje é desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto áureo está aí na sua tela. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo número 14. Só lembrando a vocês que não existe verso na Bíblia, tá bom? É versículo, tá? Versículo. Verso é uma parte inteira de uma rima. E versículo é um trecho de uma frase inteira subdividido num tópico, tá certo? Então é versículo, não é um verso inteiro, é um versículo, é a menor parte de um verso. Versículo, menor parte de um verso, um ciclo menor de um verso, tá certo? Então aprenda isso aí para você não chegar na classe lá e falar: abra sua Bíblia no verso, no Hebreus capítulo 12, verso. Não vai por aí não, tá certo? Outra questão é que Hebreus é anônimo, tá? Não tenta ir pelaquela história, não. De acordo com os registros, Paulo foi quem escreveu aos Hebreus. Não, de acordo com o historiador, de acordo com ninguém, meu irmão. A Bíblia não diz quem é o autor, não está escrito, então é anônimo. Tá bom? Tanto quanto muitos outros livros são anônimos na Bíblia e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é que ele está ali no meio dos 66, tá? E incluso na Bíblia Sagrada como trecho inspirado pela palavra do Senhor, tá bom? Então o textuário está em Hebreus 12, 14, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 14, tá bom? Não é carta de Paulo aos Hebreus, é carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo número 14, tão falado, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá falando de quê? Da paz ou da santificação? Justamente da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática, que é uma verdade para ser praticada, ou a verdade que foi entendida no conjunto da lição, é essa: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Tá? Então, já sabe, se você está caminhando para o céu, então deve ter consciência de que precisa, é necessário e só existe esse caminho para chegar até encontrar com o Senhor em santidade, tá? Agora, veja bem, é bom pontuar isso aqui, que encontrar com o Senhor, todo mundo vai. Tanto quem vai para o céu como quem vai para o inferno vai se encontrar com o Senhor. Todo mundo vai se encontrar com Ele um dia. A diferença é que quem vai encontrar-se com Cristo no céu vai se encontrar com Cristo como Salvador da sua alma. Vai se encontrar com Cristo para receber os galardões propostos por Ele, dito por Ele, prometido por Ele, quando Ele ressuscita e diz aos seus discípulos, né? Eis que cedo venho, e à minha frente vem meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Tá certo? Então, os crentes em Deus, salvos, morarão com Cristo nos céus, e ao adentrar a nova Jerusalém celestial, esses cristãos receberão o galardão, o pagamento pelos serviços prestados, ou melhor, a gratificação por ter servido em amor, tá bom? Então essa palavra galardão não tem a ver com pagamento apenas, mas uma gratificação. Quer dizer, você fez um trabalho que era sua obrigação fazer, mas mesmo assim
você receber uma gratificação por aquilo, tá certo? Então, todos vamos encontrar com Deus, salvos ou perdidos. Os perdidos encontrarão com o juiz, tá bom? Os perdidos encontram com o juiz, por quê? Porque eles não aceitaram Cristo sendo o seu advogado. Então, quem não aceitou Cristo como sendo advogado, não recebeu a anulação da cédula que havia contra ele na cruz do Calvário, não recebendo a anulação da cédula, continua ainda, infelizmente, a ira de Deus sobre a vida dele. Aí se cumpre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 36. Porque quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Tá bom, irmãos? Então é só para pontuar isso aqui. Precisa prestar atenção. Quando fala assim, ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor, deve se lembrar isso. Todos vamos encontrar com o Senhor. Mas encontrar-se com o Senhor no céu, salvo somente quem vive em santidade. Eu espero que vocês tenham tido tempo de ler a leitura diária, tá certo? Precisa se ter esse costume na igreja. Falo sempre aqui, você que tem igreja, você tem grupo na igreja, hoje tem WhatsApp, pega esse print aqui dessa tela, posta lá no grupo, sabe? Todos os dias, toda semana, você posta lá no grupo, lá, em vez de ficar postando bom dia, que não sei o que não sei o que, você, em vez de você postar isso, você posta isso aqui, ó, a leitura diária, tá? E os seus membros da sua igreja já vai acostumar a leitura. Se possível for, você até ler, faça essa leitura, exponha para eles. Olha, segunda-feira é para ler João 17:17, tá certo? A palavra de Deus gera verdadeira santidade. É quando Jesus diz a Deus em oração, Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá bom? Então você vai pontuando todos os dias de manhã, quando você acordar, durante a semana inteira. Você pega a revista, você vê o que é que está escrito ali na leitura diária, você lê e você posta no grupo. Incentive os seus discípulos, os jovens, os senhores da sua igreja, incentive o povo a ler. Mas se você é professor de EBD e nem você lê, nem você incentiva, então eles vão ficar desbaratinados. Quando chega no domingo, eles não sabem do que a revista vai falar. Então não gera aquele debate espiritual gostoso, aquele clima de aprendizado. Por quê? Porque ninguém sabe bolhufas do que vai ser dito. Então quando você já vai a semana toda mastigando o assunto, olha que coisa maravilhosa. Você vai mastigando o assunto, quando chegar no final de semana, no domingo, todos estarão ali cheios do poder e da graça. E é aqui onde gera as dúvidas, é aqui onde gera as perguntas. É nessas leituras diárias. São nessas leituras diárias, irmãos, melhor falando, que surgem ali o despertar dos novos, né, para o aprendizado e para o ensino. É daqui onde surge, peraí, mas santidade, santificação, tem diferença entre santidade e santificação? Aqui começa a gerar dificuldade. Então, incentive os seus alunos, incentive o povo da sua igreja, incentive você que tem um grupo, você que faz parte de um grupo. Ah, irmão, não, na minha igreja não tem escola bíblica, não tem ainda. Não tem ainda, tá bom? Mas vai ter. Tá certo? Eu estou fazendo questão aqui de disponibilizar um curso gratuito aqui para vocês, para que vocês possam incentivar na sua igreja, você ser o primeiro, tá? Você começar, você vai ser o primeiro professor de escola bíblica na sua igreja. E sua classe vai ser próspera, vai ser feliz, tá certo? Eu adoro a Deus, agradeço a Deus porque nas igrejas onde eu passei, todas elas sempre tiveram escola bíblica dominical. E é uma das colunas da igreja, tá certo? Tá bom, meus irmãos? Aí, se fosse na Assembleia, agora seria a hora antes da leitura bíblica em classe, cantaria os hinos, não é verdade? O hino 39, né? O sangue de Cristo. Hino 339, hino 175. Eu não sei se vocês conhecem esses hinos aqui, mas deveria conhecer. Qual é o crente pentecostal que não conhece o hino 39, né? Bendito seja, né? Todo mundo conhece. É o da ceia, né? Ali sempre. O hino 175 é um hino também conhecido. E o 339 também. Então deve ser cantado esses hinos. Você, professor de EBD, você já pega, já separa esses hinos, vê o que você mais conhece.
né? E quando, na hora da abertura da escola bíblica, normalmente o pessoal está de joelho dobrado ali. Quando você levantar, você já levanta com a revista aberta, incentivando. Aí diz, olha, você que tem revista, abra aí sua revista. Vamos ver aqui o hino sugerido. E você vai lá na sua harpa cristã e já aproveita, já incentiva alguém também a ter uma harpa. Quem não tem harpa, o que é que faz, irmão? Normalmente nas igrejas pentecostais é assim. As pessoas fazem uma caixinha para comprar aquelas harpas, né? E coloca lá em frente, na igreja, ali perto do gasofilácio, perto do púlpito. Ou algumas igrejas eu já fui, tem nas cadeiras, né? Do lado das cadeiras tem um compartimento onde fica as harpas, né? Usinários, se for presbiteriano, tem usinários. Se você for na igreja, por exemplo, cristã do Brasil, que as pessoas tanto falam mal, mas é um negócio organizado, você vê lá o inário deles. Então a igreja pentecostal tem perdido essa cédula de identidade espiritual que é a harpa cristã pentecostal, né? Então deve-se, tem pessoas que só sabem um hino da harpa. Poxa, mas você tem 700 e tantos hinos na harpa, você só sabe um ou dois. Por quê? Porque falta incentivo. Então a escola bíblica serve para tudo isso. Se você gastar aí 5 minutos cantando um hino, ensinando os irmãos a cantar aquele hino, irmão, isso vai ser maravilhoso, porque todos os domingos eles vão aprender um hino diferente. Mesmo que eles não aprendam na hora completamente, porque ninguém vai saber tudo o tempo todo, mas eles aprenderão com o passar dos dias, né? E à noite, normalmente tem culto na igreja, culto aberto. Não é nada demais a pessoa cantar um dos hinos de adoração, ser um hino da harpa. E que dera que fosse o próprio hino de manhã. Por quê? Porque aquilo fica gravado na memória. Quando ele escuta o hino, ele lembra, opa, foi de manhã, foi na escola bíblica. E você já aproveita e dá aquela cutucada. Olha, quem não veio de manhã não sabe esse hino. Mas quem veio de manhã aprendeu na escola bíblica. Outra coisa que eu falo para vocês que são pregadores, não constrange a igreja. Você vai pregar na igreja, às vezes a igreja não tem escola bíblica. Aí você vai pregar, você levanta-se e você diz assim, quem achou diz amém, amém. Quem não achou diz escola dominical. Bom, mas você sabe se ali tem escola dominical? Então você às vezes você passa vergonha. Então incentive as pessoas a irem para a escola dominical, tá bom? Então os hinos sugeridos estão aí na tela, para vocês que vão fazer o cântico, né? Se eu for cantar aqui, vai acabar a aula, porque não pela extensão, mas por ser óbvio, né, que eu não canto lástima nenhuma, mas graças a Deus. A leitura bíblica em classe, que você deve ler em classe, né, quer dizer, junto com a classe, em contato com a classe, está na primeira carta de Pedro, ou primeira epístola de Pedro, né, primeira a Pedro, ou primeira Pedro, tá bom? Preste atenção quando as pessoas falam assim, ó, primeira a Pedro, está dizendo que é a primeira carta escrita para Pedro, e não é assim. É primeira de Pedro, é primeira carta de Pedro, ou do apóstolo Pedro. Eu não sei por que as pessoas fazem essa confusão. Então, quando o apóstolo Paulo escreve uma carta direcionada para alguém, é primeira a Timóteo, ou segunda a Timóteo, quer dizer, segunda carta escrita para Timóteo, ou direcionada a Timóteo. Tá certo? Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, tem o primeiro tratado, que é Lucas. E o segundo tratado é Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo. Então ele escreve o primeiro tratado para Teófilo. E o segundo tratado também é Teófilo. Então, aquilo é um livro a Teófilo, né? Primeiro tratado de Lucas a Teófilo e o segundo tratado de Lucas a Teófilo. Aí usa-se a palavra evangelho, que evangelho não é boas novas, irmão. Evangelho não é boas notícias. Evangelho é informação, tá? Então, informação de Jesus Cristo, ou seja, informação do que Jesus fez, evangelho de Jesus Cristo. Informação do que Jesus fez. Aí Lucas começa dizendo de tudo que ele fez, de tudo que ele ensinou, de quanto ele passou por nós, e os milagres e tal, de forma minuciosa. Então, primeiro é evangelho. E agora ele vai escrever outro tratado, que é um livro histórico. Então, um evangelho, informações, e outra, a história, que é o livro de Atos. Então, só para ficar claro,
Não é primeira a Pedro, não é primeira carta que alguém escreveu para Pedro. É primeira carta de Pedro. Então é primeira Pedro ou primeira de Pedro. Então por isso que é melhor não abreviar, falar completo, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 21. Ou primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 21. Certo, irmãos? Então vão pegando o jeito aí, que no começo embaraça muito, mas com o passar dos dias, a gente batendo na tecla, nós chegaremos lá, tá certo? O professor tem que ser organizado. Errado, nós vamos errar o tempo todo, irmão. Isso aí é normal. Mas você não pode usar o erro como regra. Não, eu sou assim mesmo, que eu sou analfabeto mesmo. Vamos desculpando aí. Mas, não tem desculpa. Você foi chamado por um objetivo. Você foi chamado por Deus. Deus lhe capacitou. Você não é incapaz, tá bom? Deus não chama incapaz, tá bom? Tem até uma aula aí que eu vou postar no grupo aí para vocês explicando que Deus não chama incapaz. Porque capaz já está implícito no nome. É uma capacidade que você tem. Então quando Deus lhe chama, Deus sabe que você pode dar o melhor. Quando Deus lhe chama, Deus sabe até onde você pode ir. Então capacidade é ir até o seu limite. Tá bom? Se eu posso ler, se eu tenho a oportunidade de ler a revista 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu só li uma, eu fui incapaz. Mas porque eu quis ser incapaz? Porque Deus sabe que eu tenho capacidade de ter lido até na madrugada. Tá certo? Então se eu tenho capacidade de terminar aquela leitura, exposição e dar o meu melhor e buscar outra iluminação, ter outro contato e eu não fiz, é porque eu não quis ser capaz. Eu escolhi ser incapaz, tá certo? Então presta atenção nisto. Então vamos dar o nosso melhor para não sermos reprovados por Deus, tá certo? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja bem. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele quem? Por Jesus, pelo Cordeiro, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam ou estivessem em Deus. E aqui já daria, só aqui daria uma aula, né? Só aqui daria uma aula, pelo fato de que explica que desde a fundação do mundo, o Cordeiro, que é Cristo, já haveria sido oferecido como sacrifício, né, suave às narinas de Deus. Mas vamos lá, vamos para frente, né? Introdução. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta.
É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente e por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente a respeito de viver uma vida santa, sem a qual a Bíblia afirma: ninguém verá o Senhor. É o texto que lemos em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, texto áureo. Nesta lição, estudaremos a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Né? Ponto 1. A perspectiva bíblica da santificação. Né? Esse é o ponto 1. Perspectiva bíblica da santificação. O subtópico 2, no Novo Testamento, e a santidade exigida pela palavra de Deus. Quer dizer, no Antigo Testamento, subtópico 1, no Novo Testamento, subtópico 2, e no subtópico 3, a santidade exigida pela palavra. Segundo subtópico, nós vamos ver a santificação em seus estágios. A realidade da santificação, 3 estágios da santificação e o alvo da santificação. Bom, no final nós vamos entender sobre o julgamento do Deus Santo, né? Como é que Deus, na sua forma santa de ser, ele julga, tá? Vamos lá. A santificação no Antigo Testamento. Do hebraico Kodesh, viu, irmãos? Aí, você dá para você citar também Kodesh, mas seria mais implícito Kodesh, tá? Então a palavra aí é Kodesh. Se você tem a língua mais pegada, pode falar Kodesh, não tem problema não, tá? Já tem um acento ali em cima. Não é um circunflexo não, viu? É outro acento ali. Santidade é um substantivo masculino que significa sacralidade. Sacramento. A Igreja Católica usa a palavra sacramento. Posto à parte. Então, sacralizar, sacrar, é colocar fora. Usa-se também essa palavra como sacar. Ah, fulano jogava e foi sacado. Então a palavra não era sacar, era sacrado. Quer dizer, ele foi separado, ele foi tirado, foi retirado daquele ambiente, né? Que pode se referir a Deus, aos lugares, coisas, algo à parte, separado, né? Então, refere-se a Deus, Deus está longe, separado, ele é Kodesh. Lugares, eu moro em Iambupe, e Iambupe é Kodesh, 200 quilômetros de Salvador. Tá entendendo? Então ele é separado 200 quilômetros da capital Salvador. As coisas, né? Então você usa Kodesh para as coisas. A mesa, Kodesh, cadeira. A mesa está separada da cadeira. Então é uma coisa que pode estar próxima às vezes, mas não está fundida. Tá? Está separada. É como se você pegasse um saco cheio de batatas e você colocasse todas as batatas nesse saco e você amarrasse. As batatas estão dentro do mesmo saco, mas elas não estão fundidas umas nas outras. Não é um purê de batata. São batatas que estão umas juntas das outras, mas na sua essência elas são separadas umas das outras. Então isso é Kodesh. Eu espero que os irmãos estejam compreendendo, né? Então isso é Kodesh, né? É diferente da palavra Kadosh, né? Ou Kadash, né? Que hoje não sei como traduzir o Kadosh, não sei, mas vai lá. Então é algo à parte, algo que está fora, né? Separado. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica. Os irmãos estão compreendendo? Tá muito ligeiro não, né? Eu espero que não esteja. Essa palavra deriva da raiz verbal hebraica. É um verbo, viu? Não é bem um verbo, é só uma raiz, uma fonte. Ela vem de lá de trás, de Kadash, né? Kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado.
Isso, nesse sentido, a palavra Kodesh, ou Kodesh, aparece cerca de 469 vezes no Antigo Testamento, como santidade. Isso, se você estiver usando a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Se você estiver usando outras versões aí, vai complicar para você. Você não vai achar essas 469, principalmente se você estiver usando King James, aí não vai mesmo. Tá? Aí não vai, você não vai achar mesmo não. Tá certo? Então, 469 vezes no Antigo Testamento como santidade. Em Êxodo 15, é lógico que ele não vai citar as 469, né? Em Êxodo 15, 11, aparece como coisa santa. As coisas, por exemplo, as tábuas da lei, o tabernáculo, eram coisas que os homens não podiam tocar, porque eram santas, separadas. Então veja, a separação das coisas santas envolve um pecador não poder tocar nelas. Em Números 4:15 fala sobre o santuário. É quando Deus coloca lá o tabernáculo e institui as divisões de classe. O sacerdote podia entrar até um lugar e não podia entrar até outro. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo, porque haveria uma separação. Haveria um kodesh entre um e outro. Uma coisa não poderia se misturar com a outra. Então, no estrito sentido da coisa, essa palavra kodesh é não mistura. Não misturar, não pode misturar. Não pode misturar as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não quer dizer que as pessoas não façam, tá bom? Como por exemplo, eu vejo muitas pessoas questionando o seguinte: irmão Noel, mas lembra de Ofni e Finéias? Que eles estão lá mexendo nas coisas de Deus, mas eles estão se prostituindo, são filhos de Eli, Eli já é um velho cego e tal, aquela coisa toda. E eles estão fazendo tudo isso ali nas barbas de Eli, e Deus está vendo tudo aquilo e tal, e não sei o quê. Bom, lógico que Deus está vendo tudo isso. Mas por que eles tocavam nas coisas? Uma coisa é ter uma lei, e outra coisa é as pessoas obedecerem àquela lei. Mas com exceção, sem exceção, todos quanto brincam com Deus vão morrer, mais cedo ou mais tarde. Algumas pessoas morrem instantaneamente, como os filhos de Arão. Outras pessoas, Deus dá outras oportunidades para que se converta. Bom, você vê que enquanto Ofni e Finéias estão se prostituindo, o substituto deles está crescendo nas barbas deles sem eles perceberem, que é Samuel. Então, a falta de santidade deles cegou-os tanto que eles esqueceram de que eles seriam destituídos do cargo ou poderiam morrer. A cegueira espiritual faz isso. Então, para que destruição maior que essa? Você é que acha que eles não estavam sendo punidos. Mas o texto diz, a Bíblia explica no livro de 1 Samuel, ali do capítulo 2 a seguir, você vai ver que o próprio Deus, a Bíblia diz assim, que eles não se arrependiam, porque Deus já tinha fechado a porta do coração deles para arrependimento. Por quê? Porque o desejo de Deus a partir daquele momento era querer matar. Deus os queria matar, então fechou todas as oportunidades. Quando eles pensavam em fugir daquilo, Deus permitia que eles pensassem em outra coisa, influenciava com, deixava ele viver do jeito que eles quisessem. Então, é só para vocês entenderem que uma coisa é ter a lei e outra coisa é as pessoas obedecerem. Uma coisa é você receber a oportunidade da santificação e outra coisa é você realmente, no sentido estrito da coisa, você ser santo, tá? Então essas coisas eram santas, eram separadas, né? Tanto o tabernáculo, as tábuas da lei, a arca da aliança, qualquer elemento da palavra do Senhor era um kodesh, era um kadash, eram santos, separados e não poderiam ninguém que não fosse autorizado manusear ou mexer. Isso não quer dizer que as pessoas não fizessem, tá certo? Tem ali um radar, por exemplo, na Praça Rui Barbosa. E o radar indica 40 km por hora. O radar indica. Você sabe que se você passar além, você vai sofrer penalidades. Se você passar abaixo disso, alguém que vem atrás pode bater, porque ele está acompanhando os 40 km por hora. Mas a questão é,
o radar não vai te impedir de andar a 50. Tá certo? O radar jamais ele vai dizer assim, pare aí e não ande mais 1 centímetro. Não, ele vai permitir que você ande até a velocidade que você quiser, mas está lá escrito que ele sofrerá, que ele fará, que ele cobrará e que você terá penalidades. Bom, hora ou outra, essa fatura vai chegar em sua casa, ou na casa, ou nos correios, ou no SMTT, ou no órgão público, onde quer que seja, você vai pagar a multa pelo excesso de velocidade. E, diga-se de passagem, o que tem acontecido no meio evangélico hoje é esse excesso de velocidade. Tem uma regra, tem uma norma, mas Deus, como é aquele radar que só está observando, não vai me matar. Então eu vou lá e meto os pés pelas mãos e atravesso a 50, 60, 70, 120, 200 km por hora, porque Deus não está nem aí, não está... Bom, mas vamos lá. E no dia de contabilizar? Você sabe que vai ter um dia que vai bater as contas, né? Mais tarde, o funcionário da prefeitura, do órgão público ou do SMTT, né, Sistema de Monitoramento de Transporte e Trânsito, eles vão sentar numa cabine, vão olhar as fotos, as filmagens, os vídeos que foram feitos, os flashes que o radar tirou, as fotos de quem passou acima da velocidade, e a placazinha do cidadão vai estar lá constando no sistema como avançou o sinal, e ele vai pagar aí no mínimo R$300 de multa. E aí agrava-se, né? Se ele tiver sem cinto, se ele tiver com a criança sem cadeirinha, nessa hora, meu irmão, a coisa vai empenar. Mesma coisa é Deus. Deixou que Eufini e Finéias fizessem o que quisesse. Até uma hora em que ele sentou e bateu as contas e eles estavam devendo. Quem não se lembra de quando Belsazar se enche de orgulho e pega os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, o pai, avô dele, não quis mexer com medo, ele foi lá e pegou 1000 vasos, trouxe 1000 concubinas, 1000 prostitutas, 1000 príncipes de outras nações, e os vasos da casa do Senhor, que era consagrado a Deus, e ele sabia disso, ele pegou esses vasos e começou a beber vinho dentro deles, que aqueles vasos não era para bebida de vinho, muito menos beber quem não fosse sacerdote. Era só para um utensílio da casa do Senhor. Era para pegar o maná, para colocar os incensos, enfim, eram 1000 vasos, utensílios da casa do Senhor. Que na época da invasão da Babilônia em Jerusalém, Nabucodonosor leva para a Babilônia, mas Nabucodonosor deixa no espaço reservado na Babilônia, sem mexer em nada, porque sabe que aquilo é consagrado a Deus. Ele mexeu no povo, mas logo depois ele converte-se por algum tempo, enfim, todo mundo conhece a história. Quando ele se gloria de ter tocado nos vasos, nas coisas santas, aí o que é que acontece? Deus apresenta-se para ele, aparece para ele. E Deus aparece com uma mão humana. Veja só, Deus não aparece em forma de Deus. Ele aparece apenas com alguns dedos humanos escrevendo na parede. Imagine, Deus usou a tipologia humana somente para abater um cidadão que era orgulhoso. Porque mexeu nos vasos da casa do Senhor. E ele olha para aquela escritura na parede, mas como aquela escritura é hebraica, e é uma linguagem mais antiga ainda, que já não era nem hebraico, ainda era aramaico, antigo, só tem um velho ali, que é velho o suficiente para saber que a escritura é aquela, e é Daniel. E quando Daniel chega, Daniel diz, não, aí sabe o que está escrito? Mene, mene, tekel, parsim. Você foi pesado numa balança e você foi achado em falta. Quer dizer, você está devendo no cartório espiritual. Deus veio cobrar você. E outra coisa, hoje mesmo você vai morrer e os medos e peças vão tomar conta disso tudo aqui. E o império deles vai durar muito tempo até chegar o novo império, que era o romano, né? Então veja bem, na mesma noite, esse cidadão que era tão orgulhoso acaba perdendo a vida, perdendo o reinado, perdendo tudo. E não adiantou de nada aquela patifaria toda, porque mexeu na coisa santa, na coisa consagrada. Então Deus deixou ele ir até onde ele quisesse. Como tantos outros homens, Deus deixou ir até onde quisesse. Mas um dia, Deus vai sentar e vai bater as contas e vai calcular certinho.
Tá bom? Então tome cuidado para você não avançar o sinal e impunemente no momento você achar que Deus está agradando-se da sua patifaria, mas na verdade vai chegar um dia em que papai vai lhe cobrar e a coisa vai ser séria. Outro sim, voltando à lição aí, o objetivo Kadosh, ó, Kadosh, muito presente no Pentateuco, porque, veja, já mudou-se a palavra, é o adjetivo agora. Era um verbo, agora já é um adjetivo. O que é um verbo, irmão? Hã? Já parou para pensar? Você estudou língua portuguesa da terceira série até a oitava, né? Hã? O que é um verbo? É a principal oração de uma frase, não é isso? João primeiro a seguir, o que é que João diz? No princípio era o verbo. O verbo ali é a palavra traduzida como logos, né? Então, no princípio era o verbo. O verbo estava e o verbo era, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a principal oração de uma frase, ou seja, não existe uma frase completa sem ter um verbo de ligação. João diz, olha, nada do que foi feito no mundo seria feito sem Cristo, sem Jesus, que é o verbo. Isso quer dizer que se você tira um verbo de uma frase, ela fica incompleta. Eu dou sempre esse exemplo. Por exemplo, eu digo assim, João foi à rua. Né? Na rua não, que ele não foi montado na rua. João foi à rua com acraseado. João foi à rua. Pronto. Se você tira o verbo, que é foi, fica João Rua. Então, dá a aparência de que o nome da rua se chama João, ou o nome de João se chama rua. Né? Não é estranho, não fica desconexo? Então, esse verbo, que é Cristo, ele vem para ligar o foi. Por isso que no princípio tem lá mais de 25 verbos escritos no princípio. Princípio já é verbo. Criou Deus, criar já é verbo. Os céus e a terra era, já é verbo. Estava, verbo. Sem forma, vazia. E disse Deus, dizer já é verbo. Haja é do verbo haver, já é verbo. Então, todos aqueles verbos ali é Jesus. Da criação, no princípio, da luz, tudo aquilo é Jesus. Se tirar todos aqueles verbos ali, os 26 verbos que tem no primeiro capítulo de Gênesis, o que é que sobra? Nada. Né? O que sobra nada, não tem nada além do verbo. Então, se tirar tudo aquilo ali, não existe nada. Então, era o que o que João estava explicando. Ficou claro agora? Talvez você nunca tinha parado para pensar nessa questão do verbo. Mas você foi para a escola aprender isso aí. João lhe deu uma lição, né? Agora, 2024 anos depois, né? Que bom, irmão. Que bom que você está aprendendo. Então, você já aproveita e ensina para alguém, tá? Então, este verbo é isto. É essa ligação que faz entre uma frase e outra. Já o adjetivo é uma coisa que dá qualidade. Por exemplo, eu tenho uma cadeira preta. Qual é o adjetivo da cadeira? Preta. Então, preta é a qualidade. Cadeira preta, cadeira branca, cadeira quebrada, cadeira boa. Então, isto que vem depois do substantivo, que é o sujeito. A cadeira é ruim. Pronto, ruim é um adjetivo, né, desqualitativo. A cadeira é boa, adjetivo qualitativo. Então, o que dá qualidade ao ser ou a coisa inanimada, ou seja lá o que for. O burro é bom, né? O cavalo é amuador. Este carro não presta. Então, esse não prestar, esse prestar ou não prestar é um adjetivo. Tá certo? Então, outro sim, voltando à lição aí, né? O adjetivo kadosh, muito presente no Pentateuco. O que é o Pentateuco? Quem lembra o que é o Pentateuco? Vou dar um tempo para você pensar aí. O que é o Pentateuco? Penta, cinco primeiros livros da Bíblia, não é isso? Pois bem, os primeiros livros da Bíblia traz a ideia de um dia uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus. Então já mudou. Agora a palavra kadosh, que é o adjetivo de qualidade, que dá qualidade, é alguém que é separado para Deus, uma coisa que foi separada para Deus inteiramente.
Por exemplo, quando nasce Sansão, aparece lá um homem, um varão, aparece para a mãe dele, diz: "Ó, tu vai ter um filho, o nome dele vai ser Sansão. Agora ele nunca vai poder raspar a cabeça, será nazireu de batismo, de nascimento, não pode beber bebida forte, nem vinho, nem pegar animal morto e tal e tal e tal." Vai explicando as leis do que é um nazireu lá atrás do livro de Números. Tá entendendo? Então ele seria separado desde o nascimento. Tanto quanto João Batista. O anjo apresenta-se para Zacarias e diz: ele vai ser isso, isso e isso. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, glória seja dada ao nome dele. Quando o anjo aparece, o mesmo anjo, né? Gabriel, que é o mensageiro, aparece para Maria e diz: olha, salve, agraciada, tu vai ter um filho, o nome dele vai ser esse e esse. Tem que fazer assim, 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 assim. Então isso é separado. Por exemplo, você compra um carro ou uma casa e você, antes que você pegue a chave, você separa. Diz: olha, Senhor, este ambiente é separado. Ou, por exemplo, você, sei lá, você compra um tapete para orar em sua casa. Olha, esse tapete aqui ninguém vai pisar. Esse tapete aqui vai ser o lugar onde eu vou orar. Isso aqui é separado para oração. Então, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós decidimos nos separar inteiramente para Jesus. Então, se eu sou separado inteiramente para Jesus, então eu sou santo. Aí entra-se os atributos, os adjetivos de uma pessoa santa. O que é uma pessoa santa? Falar, vestir, comer, dizer o que posta, né? Como se porta, como trabalha. Tudo isso deve estar envolvido na palavra santidade. Se eu sou separado para Deus, então eu só vou fazer coisas que agradam a Deus. Estão entendendo, irmãos? Beleza. Já agora no Novo Testamento, é bom lembrar os irmãos o seguinte: o Novo Testamento é escrito em grego. Então o sentido das palavras vai mudar, né? O sentido vai mudar. Com certeza muda. O que não vai mudar é a importância, mas vai mudar sempre o sentido. Por exemplo, nós estamos aqui no ano 2024, né? Hoje é 7, estou gravando dia 7. 7 de junho de 2024. E quando eu digo para você o seguinte: fulano me pagou 10 reais. O que eu falo 10 reais, todo mundo entende. 10 reais, 10 reais é 10 reais. Agora, quando eu falo assim: me pagaram 10 mil réis. 10 mil réis. Bom, os mais novos não vão compreender o que é 1000 réis. Mas os mais antigos, da década de 40 e 50, vão saber que 1000 réis era equivalente hoje a 10 reais. Né? Ou se eu digo, me pagaram 10 cruzados ou 10 cruzeiros. Quer dizer, nós estamos falando da mesma linguagem portuguesa, né? Abdicamos aí algumas coisas, mas ainda estamos na linguagem portuguesa, né? Que várias línguas, como Portugal fala, algumas pessoas em Moçambique, África do Sul, enfim, muitos países do mundo falam a língua portuguesa, né? Nós adotamos deles. Pois bem, eu espero que vocês estejam compreendendo. Se eu disser lá em Moçambique, ou se eu disser em Portugal 10 reais, eles vão compreender. Mas se eu disser 10 mil réis, eles não vão compreender. Por quê? Porque essa moeda circulou apenas no Brasil, esse 1000 réis. Ou cruzeiros, ou cruzados reais, ou cruzeiros reais. Circulou apenas no Brasil. Então, quando você pega a Bíblia no Antigo Testamento, que você vê aramaico, hebraico, e você traduz ela para o grego, perde muita coisa. Perde muito sentido. Tanto que quando os irmãos virem lá o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João também, quando Jesus está na cruz, Jesus diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. E aí traduz-se: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo de Davi, quando Davi
profeticamente vê o sofrimento de Cristo na cruz, está entendendo? Mistério. Ele está citando uma profecia bíblica, e as pessoas que estão embaixo, que nasceram naquela época, não conhecem a escritura no sentido original, mas só na tradução, tá certo? Ali já latino, romano, aquela coisa toda, aquela patifaria já, grego e tal, que perdeu muitas coisas nas raízes, eles não sabem. E algumas pessoas embaixo estão dizendo assim: ele clama pelo Elias, ele clama por Elias. Veremos se o Elias, ou se Elias vem resgatá-lo. Quer dizer, a raiz da palavra Eli, eles traduziram por Elias. Porque Eli, ali, é falando de pai. Deus. El é Deus. Meu. Eli. Deus meu. Eli, Eli. Deus meu, Deus meu. Veja, eles traduziram a palavra, uma pessoa, um homem como Elias, só porque parecia. Então veja, para vocês entenderem como é o saco de gato que é a tradução da Bíblia. Por isso que eu digo, esse negócio de ficar traduzindo Bíblia, Bíblia traduzida para isso, Bíblia traduzida para criança, Bíblia traduzida para não sei quem. Agora tem até Bíblia Graça sobre Graça, que é a Bíblia dos gays, que tira os versículos. Bíblia do Testemunho de Jeová, Bíblia... Todas essas Bíblias são fraudadas para o que eles querem apresentar. Mas quando lê-se o sentido original, manuscrito da palavra, aí você toma aquele choque. Porque você tem que ir buscando de longe, até chegar ao sentido original. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelos os que estão na CPAD aí, na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem guardado esse sentido original da palavra, mesmo que eles sejam grandes tradutores da Bíblia. Mas você vê, todos os conteúdos da Escola Bíblica Dominical são tirados da Bíblia de Estudo Pentecostal. Todos esses aí, a linguagem é da Bíblia de Estudo Pentecostal, não sai dali. Tá? Por quê? Porque é o sentido original da palavra. É isso que dá. Tá bom? Então não turbe seu coração quando você, mas era grego uma coisa, no hebraico diz outra. Ó, o sentido é diferente, mas a importância da palavra é a mesma. Certo? Por isso que o ser santo no Antigo Testamento é o ser santo no Novo e é o ser santo hoje. Tá? Então no Novo Testamento o verbo grego agiadzo quer dizer santificar. Hã? Traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Esse termo abrange o sentido de que o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. Mais a vez sido santificado, mais às vezes sido lavado. Já leu esse versículo? Pois é. Nesse sentido, no Novo Testamento, a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto. Veja, não confunda. O que o pastor Ziel está explicando aqui na revista é que nós não temos méritos nenhum na santificação. Quer dizer, nós, por nós mesmos, não poderíamos sequer respirar se nós fôssemos por mérito. Não, eu vou acordar amanhã porque eu por mim só sou santo. Não poderia acordar. Tá certo? Não tinha mérito nenhum. Não, eu vou pro céu porque eu por mim só eu sou santo. Não vai. Ninguém chega lá. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quem está ouvindo diga amém. Ele foi crucificado lá. Quando ele foi crucificado, e hoje eu aceito ele como Salvador, eu também sou crucificado ali na cruz. Morri com ele. Logo, se eu morri com ele para o mundo, agora, Romanos 8:2, se eu morri junto com ele para o mundo, ele que se fez pecado, ele não se fez pecador, atenção, se fez pecado, morreu na carne com o pecado, para que o pecado fosse tirado. Resumindo, Jesus pegou todo o pecado da humanidade, Isaías 53 diz isso, e morrendo na cruz, ele levou consigo
o pecado. Quando ele morre, ele leva consigo. Hoje eu só posso fazer o ato. Romanos 8, Romanos 10, 9. Eu confesso que aquilo que Jesus fez ali valeu a pena e que eu acredito que quando eu morrer, ele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, também vai me ressuscitar. Então, a obra redentora total foi feita por Cristo. Ele mesmo morreu, ele mesmo ressuscitou e ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo, para me purificar, me santificar dentro de mim, tá certo? Então, o sangue de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é quem me purifica de todo pecado. Então, isso quer dizer que eu, por mim só, não poderia ser santo. Atenção! Mas, eu, agora, tenho a obrigação de manter-me purificado, manter-me limpo, manter-me santo, manter-me justificado pelo Cristo que morreu na cruz. Então, quando eu pratico uma obra que é indigna de um santo praticar, eu quebrei esse pacto. Eu quebrei este elo. Eu pequei. Pecar, eu errei o que eu devia fazer. Eu errei aquele alvo que é Cristo. Eu não levei até ele para que ele cobrisse, resolvesse o meu pecado. Então eu assumi a responsabilidade e desviei do foco, que é a santificação. Então quando eu faço isso, eu peco e eu deixo de ser santo. Então observe bem que quando o pastor Ziel diz isso, que ninguém pode se santificar, ser purificado sozinho, tem que ser uma obra graciosa do Espírito Santo, ele não está dizendo que você pode fazer a patifaria que for e será justificado por Deus. Muito pelo contrário. Uma vez, observe, acontece o seguinte: Deus lhe tirou do lamaçal do pecado, certo? Como diz o Salmo, né? Tirou do lamaçal, não é isso? Agora ele lhe coloca em cima de uma rocha. Positivo? Pronto. Agora você tem a obrigação de não voltar mais para a lama. Então, você acha que você... Não, já fui justificado, aí eu já não preciso mais fazer nada, tá tranquilo. Calvino dizia isso, né? Eu já estou salvo e nada que eu faça... Calvino dizia isso, e Hernandes Dias Lopes diz isso, Augusto Nicodemo diz isso, e a maioria dos presbiterianos diz isso, né? Uma vez que Cristo fez aquela obra na cruz, eu estou salvo para sempre e não tem nada que eu faça, que eu cometa de erro, de pecado, que possa fazer com que eu perca minha salvação, porque Cristo já morreu por mim. Peraí. Só que o termo que o apóstolo Pedro usa é sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito sede santo como eu sou santo. Peraí. Se ele já me santificou inteiro, então ele poderia dizer, não, agora eu já lhe santifiquei, podem viver aí a facão, no bambo do jeito que quiserem. Mas negativo. Agora você tem mais responsabilidade ainda. Agora que ele já morreu, já ressuscitou e já fez a parte dele, nós temos a nossa parte a fazer. É não voltar para a lama. É não comer o vômito. É não descer a sepultura sem a salvação. É fazer valer a pena o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, é continuar santo. Continuar se separando. Fugir da imundícia. Sair de perto daquilo que não presta. Positivo? Ficou claro? Diga amém. Glória a Jesus. Subtópico 3. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. João 17:17. A oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com o comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não podemos ver o Senhor. Pronto. Aí está a exposição da palavra do Senhor. Não tem como chegar no céu sem ser santo. Apesar de que muitos lugares hoje já não sabem mais o que é santidade.
né? Já não sabe mais o que é santidade. Você vai ver muita gente prega, canta e faz e acontece, mas ele se esqueceu. Lembra da palavra do início lá? Memorizar consciência. Ele não tem mais consciência do que é ser santo. Esqueceu-se do único objetivo da igreja, que é levar a alma da pessoa para o céu, irmão. E não constitui em levar as almas dos outros. Primeiro constitui-se em nós irmos para o céu. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Já parou para pensar nisso? Ah? Pois bem, vamos lá. Tópico 2. A santificação e seus estágios. Aí aqui eu leio e volto expondo. A realidade da santificação. Tem os estágios da santificação. A partir do que estudamos sobre os termos bíblicos a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Romanos 6,19, né? 1 Tessalonicenses 4, até o versículo 7. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Já falamos isso. Em segundo, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo... Aqui vai a pancada, viu? Se a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida, aqui diz Efésios, se reflita, faça reflexo, brilhe em sua vida. Nesse caso, a santificação bíblica é um processo que abrange pelo menos 3 estágios. Primeiro, santificação inicial, que é a posição que eu tomo, posicional. Santificação progressiva e glorificação. Então, o que o Ziel está dizendo é que, o pastor Ziel está dizendo é que nós temos 3 estágios. O primeiro estágio é eu preciso aceitar a Cristo como Salvador. Primeiro estágio, pronto. Ele já me santificou. Agora, eu não sou santo o tempo todo. Aceitei Jesus ali, beleza. Agora começa a minha vida de santidade, de separação das coisas mundanas. Então essa santificação é progressiva. O que é um progresso? Eu começo aqui. Aceitei Jesus, tá bebendo cachaça. Pronto. Que foi o meu caso mesmo. Aceitei Jesus bebendo cachaça. Pronto. Amanhã eu tomava 1 litro, vou tomar meio litro. É isso que é progressivo? Não. É não tomar mais nada. Isso é progresso. Não, eu fumava 1.600 cigarros por dia. Agora não. Agora eu já tô melhor, eu só fumo 1. Oxente, quem disse que tu tá melhor? Tu tá indo pro mesmo inferno. Porque não houve progresso. Não houve progresso nenhum aí. Veja bem. João 3,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bom, se ainda há vício aí, é porque você ainda não deu espaço para Jesus libertar. Irmão, eu vou entrar em desespero. Meu Deus, eu tenho 1000 anos na igreja, estou viciado em alguma coisa. Não, você não vai entrar em desespero. Você vai resolver agora, irmão. Vou lhe dar aqui 2 dicas top para você resolver. Primeira coisa que você tem que fazer é deixar de fingir que você é vítima. Chegar bem perto aqui para você entender isso. Deixar de fingir que você é vítima. Você não é vítima. Você é pecador destinado ao inferno. A vítima aqui é Jesus. Que você peca contra ele. Que eu peco contra ele. Tá certo? Quem era a vítima foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Você não, você está vivo. Então você deve a ele. O que é que você deve a ele? A sua alma. Então você deve a obrigação àquele que salvou você, aquele que pagou a sua dívida. Você tinha
uma dívida eterna que ninguém podia pagar. Jesus foi lá e pagou. Você está devendo. E essa dívida não tem fim. Nunca vai acabar. Mesmo quando chegarmos no céu, ele não vai nos cobrar, né, irmão? Lógico que não vai nos cobrar. Mas nós seremos eternamente gratos a ele, porque ele fez o que ninguém poderia fazer. Então o que é que eu faço? Se eu até agora aceitei Jesus, ele me purificou na cruz do Calvário, mas eu até hoje tenho um vício de estimação, tenho um pepino aqui para resolver, e até agora eu não entrei nesse progresso, nessa santificação progressiva. Tem alguma coisa em mim que me impede de ser santo. Primeiro ponto, tomar vergonha na cara. Você não queria escutar isso, né? Primeiro ponto é tomar vergonha na cara, é posicionar-se, irmão. Se posicione. Você não é crente? Show, pronto. Sabe o que está acontecendo? Você está vivendo uma vida fingida. Você está fazendo de tudo para ser uma pessoa que vive num sistema de religião. Como as pessoas hoje chamam a palavra sistema religioso, né? Sendo religioso, vou usar aqui, vou gastar esse termo. No sentido de hoje, né? Porque a palavra religião vem do verbo religare. Religiare é religar com Deus. Somente a religião pode religar com Deus. Se alguém diz assim, eu vou sair do sistema religioso, vai entrar em que sistema? Porque para você chegar no céu você precisa da religião. Eu não preciso de religião. Quem disse? Eu não preciso de religião nenhuma. Como a Bíblia chegou até você? Vem, me diga aí. Não, a Bíblia chegou até mim através do apóstolo Paulo. Se Paulo era o quê? Não era religioso, não? Não, a Bíblia chegou até mim nas caravelas do navio, no ano de 1517, aqui nos Confundó de Judas, aqui em Porto Seguro. Beleza. Portugal era o país mais católico do mundo. Catolicismo é o quê? O Brasil foi descoberto porque o infante Dom Henrique achava que aqui era o paraíso, chamado Terras Brasílias, paraíso. Eles fizeram a rota do caminho da Índia, da seda, aquele negócio todo, deram com os burros na água, encontraram esse lugar maravilhoso aqui e acharam que aqui era Terra Brasílias, o paraíso prometido por Deus. E aí o infante achou o seguinte, foi Deus que nos mandou para cá. Então, país católico, regido pela Bíblia Sagrada, um homem que acredita no plano da salvação, deu com os burros na água no Brasil e trouxe na caravela do navio nossos antepassados, que se misturou com os portugueses. Hoje tu tá aqui assistindo uma aula dessa e me diz que não precisa de religião. Como é que é isso? Sem a religião não existe nada, irmão. No Egito Antigo tinha religião. Faraó tinha religião. Cristo, o próprio Deus, fundou a religião, porque a religião é religar. A palavra religião vem de religar. Os ritos que fazem com que o homem se religue em Deus, fundado lá por Caim. Caim é o primeiro a oferecer uma oferta. Criou a religação, o momento de religar. No jardim do Éden, Gênesis 3,15, Deus disse a Adão e a Eva, explicando ali que um dia nasceria a semente de um que esmagaria a cabeça da serpente. De lá para cá foram rituais e mais rituais e mais rituais para fazer com que o homem volte para Deus. Sem a religião isso não existe, irmão. Sem religião não tem Bíblia, sem religião não tem igreja, sem religião não tem templo. Sem religião você não conhecia a palavra de Deus. Sem religião você não sabia como se portar. A Constituição Federal de qualquer um país é baseada em costumes espirituais. Seja a sede mais pagã do mundo, é baseada em alguma religião. A nossa Constituição Federal é regida através da Bíblia. Deus, pátria e família. Os 3 pilares da nossa Constituição. Pode estar bagunçada por causa dos homens, mas a Constituição não tem nada de errado nela. Porque foi juramentado. Quando um prisioneiro ele vai jurar ali diante de Deus e dos homens que ele vai falar somente a verdade, é na frente de quem? Quando ele jura ali na Bíblia, não é diante de Deus e dos homens, isso é o quê? Forma de religião, irmão. Então entenda que o que eu estou falando aqui
o termo religioso que eu estou dizendo que a pessoa que tem vícios ainda, ele está vivendo, é o sentido de ritos. A pessoa vai para um culto, ele congrega lá, ele toca o timbal, ele toca a bateria, ele toca a guitarra, ele canta, ele prega. Mas quando ele desce dali, ele não luta pelos seus ideais espirituais para manter-se limpo do mundo. Ele continua com as coisas mundanas dentro de si. Então esta pessoa é somente um religare, um religioso, um homem que faz ritos para que os outros se conectem com Deus quando ele está desligado. Tá entendendo o que eu tô tentando expressar para vocês aqui? O sentido que eu estou usando a palavra religião? Então, se você ainda é um desses religiosos que quando você sai dali daquele culto, você não luta para manter-se limpo, santo, purificado, eu vou lhe dar aqui 3 dicas. Primeiro, a partir de hoje, comece a orar diferente. Seja sincero na sua oração. Converse com Deus. Se você não quiser conversar em casa para ninguém escutar seus problemas, vá para o monte. Ou espere um momento em que não tenha ninguém em casa, dobre seus joelhos e berre. Grite, bote pra fora. Não fique enfeitando a oração. Meu Deus, nessa noite apoteótica em que estou aqui, meu Pai, Pai das luzes, Deus da misericórdia. Isso aí não é você orando. Isso aí é o pastor, isso aí é o irmão fulano, isso aí é o pregador tal. Isso aí é alguém menos você. Você já deve chegar com a boca no pó dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador miserável. Derrama a sua graça sobre minha vida, porque eu tenho esse pecado aqui que eu não aguento largar, não consigo largar. Já fiz de tudo e não consigo. Senhor, eu preciso, eu estou em desespero, eu não posso viver uma vida de aparência. Eu não posso só ser um religare. Eu não posso ser só um religioso, alguém que está num sistema expondo a santidade para os outros, mas quando eu não sou santo. Isso você tem que fazer. O primeiro ponto é esse, abrir o coração para quem realmente pode lhe ajudar. Eu não posso lhe ajudar, não. Minha ajuda eu estou dando aqui, minha contribuição. Quero apontando o caminho. Mas quando acabar a aula, vou eu correr para os pés de Jesus também. Tá certo? Para não voltar a ser quem eu era. Para que a porca não volte para o atoleiro e o cão não volte a comer o próprio vômito. Segundo lugar, é você mudar a sua rotina espiritual. Mudar a sua rotina espiritual. Em vez de ficar orando o tempo todo, ou lendo a Bíblia o tempo todo, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, mude a rotina. Mude a rotina. Antes da oração, faça um jejum. Certo? Você vai tirar um dia da semana aí, você vai jejuar. Você vai tirar o seu dia para jejuar. Não sei se 2 horas, 3 horas, 4 horas. E vai ficar com o sentido espiritual aberto. Senhor, eu estou jejuando aqui em prol daquele defeito que eu tenho. Daquele vício que eu tenho. Daquele problema que eu não consigo resolver espiritual. Vai pedir dinheiro a Deus em jejum, não. Eu estou aqui com o meu corpo contaminado, que o jejum é descontaminar. Já tem alguma coisa dentro de você, você vai jejuar para matar essa carne miserável que você tem. Senhor, eu quero descontaminar, eu quero me santificar. E vou fazer aqui um jejum de 5 horas de relógio. Escuta, Senhor, o meu jejum. Ouve, Senhor, vê. Quando acabar, você dobra o seu joelho e conversa com Deus. Expõe a Ele as suas dificuldades. Em terceira coisa, você tem que fazer consagração. Consagrar-se é ver qual é o gatilho que lhe empurra para aquele vício. Veja que aparentemente a lição não tem nada a ver, mas eu estou levando por esse ponto aqui porque estou sendo conduzido espiritualmente. Então, tem um gatilho, ó, que quando você vê, você ouve, ou você sente, desperta o vício. Então você tem que correr desse gatilho. Se é um lugar, você não ir. Se é um horário, você alternar o horário. Se é uma pessoa, você cortar a volta. Sabe? Se é uma coisa, você não colocar na frente dos seus olhos. Diz o salmista: não porei nada que contamine na frente dos meus olhos. Você tem que se posicionar, tomar uma atitude, irmão. Então, essa vergonhazinha na cara tem que tomar, que é para poder ter essa posição espiritual, tá certo? Espero ter ajudado você aí nessa questão, né?
É uma coisa que não é para você entrar em desespero. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Faça esse passo a passo aqui, você vai ver. Você fazendo isso, em 15 dias, este vício vai ganhar o quinto dos infernos. Tá certo? Em nome de Jesus. Então, santificação inicial, posicional, né? Santificação progressiva e glorificação. Né? No final, o Senhor vai lhe dar a vitória. Tá certo? No final, você será glorificado por Deus na chegada ao céu. Então, 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia no novo nascimento, quando ele aceita Jesus. Pois por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus. Deus disse isso a Nicodemos. Jesus disse a Nicodemos isso. Completamente regenerado, declarado sem pecado, trata-se da santificação inicial ou posicional. Quer dizer, você nasce de novo, você nasce, aceitou Jesus, você começa como uma criancinha, como um bebê. Aí você sabe que vai vir, né? As sujeiras, né? E aí você nasce de novo, e amanhã você acorda e nasce de novo, e depois da manhã você acorda e nasce de novo, e de novo, e de novo. E assim você mantém sempre o seu vaso limpo, em santidade e em honra, como disse Paulo a Timóteo. Em segundo lugar, há o estágio progressivo da santificação nesse mundo, em que o crente se despoja do velho homem, quer dizer, eu vou deixar minhas práticas, e vai se revestindo do novo, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. E a perfeita imagem de Cristo, irmão, aqui não quer dizer que você, se santificando o tempo todo, você vai ser igual a Cristo, que ninguém nunca vai ser. Mas quer dizer que se você se mantém firme até o dia da sua morte, oi, quem é que vem lhe buscar? Cristo. Aí o seu corpo, 1 Coríntios 15, 55, isto que é mortal se revestirá de imortalidade. Isto que é carnal se revestirá de espiritual. Porque nós semeamos no corpo, né? Colhemos em espírito, semeamos no corpo espiritual, semeamos espiritualmente. Então nosso corpo será transformado e nós seremos imagem de novo de Cristo. Como Cristo ressuscitou, nós receberemos aquele mesmo corpo. Então você se mantendo firme todos os dias, santificado todos os dias, mesmo cheio de defeito e pecado, mas você fazendo de tudo para que aqueles defeitos e pecados não sejam vícios, que você goste, que você ame, mas você aflige sua alma com aquilo. Quando você peca, você sente nojo, você sente raiva, não é só remorso, é arrependimento. Você, meu Deus, eu errei, foi sem querer, eu não quis fazer isso aqui. Isso é santificação. E você pede perdão e recomeça de novo e de novo. Você não caiu naquilo, mas outra coisa você vai cair numa fala, vai cair num olhar, vai cair. Uma hora ou outra a pessoa tropeça e cai. Isso é notório, não tem jeito. Mas não quer dizer que caiu e ficou parado, como disse o Salmo. Uns caem, uns se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e seguirmos firme. Fazemos menção ao nome do Senhor. Tá certo? Uns se inclinam e caem, ficam prostrados. Nós não. Nós, se cairmos, nós vamos levantar. Tá bom, irmãos? Talvez essa aula seja até pra você que tá aí meio fraquinho aí, meio triste porque errou, pecou, caiu. Meu irmão, sacode a poeira e vamos pra cima. Você não pode se acostumar com isso aí. Você tem que odiar esse episódio que aconteceu com você. Como Davi odiou aquele episódio que aconteceu com ele e Batseba. Atrasou a vida dele pra sempre. Mas ele sacudiu a poeira, pediu perdão a Deus, escreveu o Salmo 55 e disse: olha, Senhor, só o que me restou mesmo foi a parte espiritual. Porque eu tô só o caco entre os cacos. Agora, não tire de mim o teu espírito, não. Me dê outra oportunidade. E Deus permite que ele tenha outra oportunidade. E Davi se ergue e vai pagar os preços dele dos pecados, porque todo mundo que erra tem que pagar o preço do pecado. Mas faça essa oração. Você que errou, você que caiu, que está aí precisando levantar. Ore a Deus o seguinte: Senhor, não deixa ter consequência os meus erros. Ajuda-me, eu me arrependo. Mas pela tua infinita graça, dá um jeito de que não tenha consequências. Porque eu não suporto, eu sou fraco. E converse com Deus. Tá certo? Deus pode fazer isso, irmão. Sabe? Eu creio que eu estou aqui ministrando para pessoas que já tiveram problemas com a justiça em outro tempo no mundo. Hoje você está no evangelho. Você não deve nada a ninguém. Tem gente aí que estava jurado de morte e hoje é crente salvo em Deus. E que maravilha.
Então já é motivo para você agradecer. Certo, irmão? Certo, irmã? Tá certo, professor, professora? Líder, pastor, pastora, tá certo? Então levante a cabeça e vamos para cima, vamos para cima. O negócio é estarmos limpos quando Cristo vier. E se ele pode vir hoje, então eu vou me limpar hoje. E amanhã quando eu acordar, será hoje e eu vou me limpar. Porque cedo ele vem. E eu tenho que estar com minha coroa na mão, garantida aqui, ó, segura comigo. Não, minha coroa ninguém vai me levar, não. Minha coroa não vai acontecer como aconteceu em Lamentações. Caiu a coroa aqui. Aqui não vai cair nada. Nem ninguém vai roubar. Nós vamos pra cima. Vamos caindo, sangrando, chorando, gemendo. Né? Que leva a preciosa semente andando e chorando. Estará consigo seus molhos, sem dúvida, com alegria. Não é o molho dos outros, é os seus. Você chorou. E você vai colher em nome de Jesus, certo? Então, esse estágio leva ao último, o da glorificação. Este é o momento em que o crente será com Jesus, como Jesus é. Receberá um corpo ressurreto, é o que eu acabei de explicar, né? O qual nosso Senhor, por ocasião da aparição, após a ressurreição, recebeu, né? Então, é a mesma coisa, não tem para onde correr. Então, o alvo da santificação, segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude. Plenitude de quê, irmão? Plenitude do caráter de quem? Do mundo divino. É Mateus 5:8. Nesse aspecto, todo crente regenerado, tá? Todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. Então, agora que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, o que ele tem a fazer é santificar-se, mudar de vida, né? Ser alguém diferente, não se contaminar com o mundo. Agora é a hora do crente passar a viver uma vida em santidade e em honra. Tá certo, irmãos? Tá bom? Eu espero que os irmãos estejam aprendendo até aqui, né? Se já sabia disso, vai relembrando, né, irmãos? Sempre é bom estar relembrando, tá bom? Então vamos para o último tópico da lição, que é o tópico número 3. Como é que vai ser o julgamento, né? O julgamento do Deus Santo, né? Esse Deus que é santo, que é Kodesh, né? Santo, de separado e de que nunca ninguém conseguirá atingir ele com o que quer que seja. Nunca vai ser abalado, né? Mas nesse tópico 3, né? O último tópico desta lição, o julgamento do Deus Santo, né? O Deus Santo, né? A Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, Isaías 1, né? Versículo 4. Como um nome santo, Isaías 57:15. Isaías 6, os serafins clamam a sua santidade, é aquele episódio que Isaías é surpreendido por Deus quando o parente dele, né? O rei Uzias morre e ele entra no templo, né? Para adorar a Deus ali. E é quando Deus o chama, né? Ele apresenta-se diante de Deus e ele vê os serafins acima de Deus. E os serafins clamam dizendo que Deus, ele é santo, né? E clama ali, aparece ali por 3 vezes, né? 3 vezes aparece a palavra santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel 2:2, né? Samuel, quando Ana recebe a vitória dela, ela clama, né? Ela explica que a santidade pertence ao Senhor. O Salmo também, né? Salmo 24, você vê isso. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. É aquele Kodesh lá, né? Assim, ele é o nosso parâmetro para a nossa vida de santidade, conforme registra o texto bíblico,
né? Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. E aí tem referência de 1 Pedro 1,16, que é o texto que nós lemos no início, né? Lógico que Pedro comprimiu o versículo, né? Cortou, colou, né? Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, Deus já é santo e separado. E nós somos espelho, né? Nós olhamos para ele como espelho, como reflexo. E ele exige do povo que é povo dele de ser santo, né? As pessoas têm aquele modo de falar assim, ó. Segundo Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o capítulo 1. Ele vai falando sobre a santidade. Aí, 1 Pedro 2,9. Né? Pedro, primeiro 1,16, né? Você vê que ele fala lá 2,9: vós sois a geração eleita. Bom, eleita. Vocês estão prontinhos. Deus separou vocês. Agora, para quê? Um sacerdócio real. Ser sacerdote do Deus que é rei. Olha que pepino. E agora ele traduz e diz a nação santa. Um povo adquirido. Quer dizer, você foi comprado. Você não merecia. Você foi separado para adorar um Deus que é um Deus inatingível. Santo, separadíssimo de tudo e de todos. Mas que pode ser tocado por aqueles que são santos. Olha como Pedro traz à existência, à luz, essa palavra. Então, não tem desculpa. Precisamos ser santos. E agora tu falar de santidade no mundo desse? Não, ninguém é santo. Ninguém quem, cara pálida? Você está medindo sua vida pela vida dos outros, né? Você conhece a vida de todo mundo? Não. Como você pode dizer que ninguém é santo? Porque você não é. Porque você xinga. Porque você mente. Você compra e não paga. Você faz suas patifarias e acha que todo mundo é igual, né? É aquela história de Lázaro, né? O mal do sabido é pensar que todo mundo é besta. Mas não vá por aí não, irmão. Não vá por essa não. E outra coisa é, você não pode se espelhar nos outros. Deus não disse, seja santo porque seu pastor é santo. Se seu pastor não for santo, você tem a obrigação de ser. Porque se ele não for santo, ele está indo para o inferno. E você não vai me dizer um dia que... Não, eu fui porque eu fui junto com o pastor. Você foi porque você quis. Porque não está escrito seja santo porque o diácono Noel é santo. Seja santo porque Moisés é santo. Não. Seja santo porque o Deus que lhe separou, que lhe escolheu, que salvou a você, é santo. Então você tem a obrigação de ser santo. Não para agradar os homens, mas para agradar a Deus e por amor à sua alma. Porque se você não for santo, não chega no céu. Acabou. Então sua medida de santidade não é irmão A, irmão B, mano. Aquele irmão é santo, rapaz. O homem quando pega o microfone, pro raio que o parta, meu irmão, com o microfone na mão, todo mundo é santo. Tá entendendo? Então esqueça esse negócio. Esqueça esse sentido religioso das palavras santidade. E vamos usar o sentido intrínseco da coisa, que é a pureza espiritual. Tá? Eu vou ler um texto no final aqui para vocês. Sobre o tópico 2, santidade exigida a todos os crentes. A Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor, por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios, né? O apóstolo Paulo falando sobre o casamento, ele diz, olha que Deus amou, Jesus se entregou, amou, para velar, para cuidar da igreja, entregar ela santa, imaculada e irrepreensível. Olha que situação. Santo, imaculado e irrepreensível. Isso ele fez a obra na cruz para que a igreja seja assim. Para não ter desculpa. Por isso que ele já vem em carne, mostrando que é possível viver na carne em espírito. Entendeu o problema? Viver nesta carne, porque ainda estamos materializados, mas com a renovação do entendimento que Cristo nos deu. Não vos conformeis com este mundo. Quer dizer,
Não é para você achar bom o que está acontecendo. Não é para você se adaptar que você não é camaleão. Mas você se transformar. Não é para transformar o mundo, irmão. Nós não somos aqui paralamas do sucesso. Você vai ser capaz de transformar o mundo. De que nada, isso é conversa fiada. Jesus nunca disse transformar o mundo. Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Vocês estarão no mundo, mas o mundo vai te odiar. Não vão lhe receber porque vocês não são do mundo. Vão sentir raiva de vocês porque se não me receberam, não receberão vocês. Mas algumas pessoas receberão vocês. O sistema mundano não, mas alguns receberão. E quem receber vocês recebe a mim também. Mas cuidado, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam simples como a pomba, prudentes como a serpente. E ele vai explicando como o cristão deve se portar aqui neste mundo. Sendo separado. Sendo a diferença. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, enquanto vivemos nesta carne podre aqui, nós podemos viver santo na renovação do entendimento. Então, está escrito o seguinte: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, é vocês se transformem com a renovação que existe dentro de vocês. Quer dizer, existe um mundo lá fora e existe outro mundo aqui dentro. Amém? Existe um mundo pecaminoso lá fora. Existe um mundo espiritual aqui dentro. Existe um mundo que me empurra para o inferno lá fora. Mas aqui na minha mente, na minha alma, no meu coração, no meu espírito, existe um mundo espiritual. Gritando pelo Altíssimo, gritando pelo Celeste, gritando pela nova Canaã, gritando pela nova Jerusalém, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E como Paulo disse aos Coríntios, lá no capítulo 2, que se essa casa, no capítulo 5, se essa casa se desfizer, ou quando ela se desfizer, esse tabernáculo se desfizer, nós teremos no céu, aleluia, uma morada não feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então isso é viver em santidade. E é exigível, viu? Isso aqui não tem opção não, ou você é santo ou não é. Por isso, como membros do corpo que Cristo nesse mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Hebreus 12:14, né? Empenhemo-nos a consagrar a Deus, a nossa vida em verdadeira santidade, que é Romanos 12, né? A santidade e justiça de Deus. Biblicamente, santidade e justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, né? Como bem afirma João. João explica isso, né? Ele é a luz e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão. Você tá acompanhando essa leitura? Tudo em Deus aponta para a retidão, né? Tudo em Deus aponta para ser reto. Para a harmonia da sua justiça com a lei. Quer dizer, a justiça de Deus é harmoniosa com a lei dele, que é a palavra dele. Então ele não anda fora, né? O que ele diz, ele faz. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que por isso jamais deixará o ser humano impune diante da rebelião contra a santidade e injustiça. Conclusão: na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade, da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão e perfeito. Padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade. E aí, como é que você tá? Tá melhor ou tá mais ruim? Né? O apóstolo Paulo reclama lá dos coríntios porque eles estão indo para pior. E estão tomando Santa Ceia, né? Veja bem, estamos no tempo... Devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Pera aí, não pule agora não. Não acabe agora a aula não, que eu vou deixar aqui 2 versículos aqui e você vai entender muita coisa, tá bom? Estamos no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa
e se entregam ao pecado, sofrerão a condenação eterna, pois santidade e justiça são atributos de Deus que não se contradizem. Lá vai o versículo para nunca mais você errar quando se está na igreja. Pelas barbas do profeta Arão. Lá vai. Qual é a palavra, irmão Noel? Apocalipse, capítulo 22, no versículo de número 10 ao 12. Aprenda esta palavra aqui, pelas barbas de Arão, e nunca mais erre isso aqui. Tá bom? Eu vejo um bocado de gente citando aí texto sem contexto, sem entender a palavra. Irmão, se você não entendeu a palavra, você cita outro texto que você compreendeu. Mas não sai repetindo que você não é papagaio. Principalmente quem é professor de EBD, professor de teologia, pastor, pregador, tem que aprender a ler a palavra, examinar primeiro. Primeiro você mastiga e come, engole. Depois você faz alimento para os outros, irmão. Aprenda isso. Às vezes a pessoa ensina e eu pergunto assim: você já leu isso aí? Aí a pessoa diz: já li. Você entendeu? Aí, eu entendi aqui. Não sei se é do jeito que você entendeu. Eu digo: não tem como. A Bíblia não tem pontos de vista. Ou você entendeu, ou você não entendeu. E não interessa a minha opinião, a opinião do sábio, a opinião do profeta, a opinião do diabo. Não interessa, irmão. O que interessa é: está escrito assim? Está. Você compreendeu como está escrito? Não. Então você não entendeu nada. E como que você vai passar para os outros que você não entendeu? Tá bom? Então presta atenção aqui sobre santidade. Apocalipse 22, 10. Grifa isso aí, printa isso aí, compartilha essa aula aí para você não fazer mais essa besteira. E disse-lhe: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. Como é que está aí na sua tela? Hein? Eu vou grifar aqui. Como é que está na sua tela aí a palavra? Quem é injusto, faça injustiça. Como aí? Tá escrito mais aí? Tá escrito mais? Você tá vendo mais aí? Não, né? Faça injustiça ainda. E quem está sujo? Suje-se como? Suje-se mais? Você tá vendo a palavra mais aí? Não. E por que repete a palavra mais? Quem aqui nunca escutou alguém falar assim: quem é justo, justifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, santifique-se mais. Não existe isso, irmão. Não existe graus de santidade. Ou a pessoa é santo, ou não é santo. Não existe mais santo ou menos santo. Existem pessoas que têm mais dons espirituais. Que isso não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que em determinado momento a pessoa se entregou mais a Deus e recebeu mais dons. E o outro, em determinado momento, se entregou menos, recebeu menos dons. Mas isso não coloca na balança entre santidade e justiça, salvação e perdição. O que eu vejo mais hoje é pessoas cheias de dons que vão ganhar o quinto dos infernos. Porque estão vivendo só dos dons. Mas os dons que ele tem não conduz com a santidade devida, que é a palavra de Deus, viver em santidade e honra. Presta atenção, quem está ouvindo ainda diga amém. Glória a Deus. Vê lá. Nunca mais repita: quem é santo, santifique-se mais. Eu fico indignado quando eu escuto isso, meu irmão. Eu digo: rapaz, leia, abra aí Apocalipse 22, 11 e presta atenção no que você acabou de dizer. E presta atenção no que está escrito. Mas o problema é isso aqui, irmão. Eu descobri quando eu ainda estava no mundo. Quando eu vi um pregador, o pastor pregando lá: porque está escrito, quem é sujo, suje-se mais. Eu digo: pronto, agora me acabei. Porque está escrito isso aí, tá. Você não quer limpeza, beleza. Você não quer mudar, então tá bom, vai lá. É com você e Deus. Mas tá escrito que é sujo, suje-se mais. Eu digo: então tá me dando brecha para eu continuar sujo? Quando é que eu me converto aí? O problema está aqui, ó. Um simples erro de língua portuguesa.
E tem Bíblia aí traduzida assim. Ah, tem Bíblia traduzida por mais. Tem Bíblia traduzida aí por ainda mais. Olha o problema. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ainda é um advérbio de tempo. Ainda, enquanto há tempo. Por quê? Porque no versículo 10, Jesus disse: não seres as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, se você é justo, ainda dá tempo de você fazer injustiça, de você fazer justiça. Por quê? Porque ainda dá tempo, porque o tempo está próximo, não se cumpriu ainda. Ainda dá tempo. Tá certo? Então quem é injusto, que está fazendo suas injustiças, e injusto não é ímpio. É o cara que sabe que poderia fazer o que é certo, mas ele está fazendo coisa errada. Sabe? Ele poderia fazer a justiça, mas ele está fazendo injustiça. Vou dar um exemplo aqui de um político corrupto. Quer dizer, Jesus não veio ainda, ele não morreu ainda, que tem essas duas possibilidades, da vinda de Cristo ou da morte dele. Então ainda a tampa do caixão não fechou. Então ainda dá tempo. O tempo está próximo para esse cidadão, que ele não sabe, mas pode ser hoje, pode ser amanhã, poderia ter sido ontem. Então ele está fazendo injustiça. Então o que a Bíblia sugere é: só dá para fazer injustiça enquanto estamos nesse tempo. Então, injustiça ainda. Ainda quanto? Enquanto a tampa da graça não fechar. Certo? Então começa pelo injusto. Você está entendendo? Não tem mais aqui. Não tem assim, quem é injusto, faça injustiça mais. Não tem isso. Até o versículo que o povo cita aí é cortado. Não esquece da injustiça. É cortado. Quem é santo, justifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Só tem isso naquele versículo maldito, que eu não sei quem foi que inventou esse Diogo. Mas beleza, vamos lá. Quem é injusto, faça injustiça ainda, enquanto dá tempo ser injusto. Se você quer ser, seja. Por quê? Porque a pessoa em essência é injusto. Então ainda dá tempo fazer injustiça, porque ele em essência é injusto. Mas tem um meio da conversão, ele pode se tornar justo, tá certo? E quem está, presta atenção, injusto a pessoa é, mas sujo ninguém é. Sujo a pessoa está. Por quê? Porque a hora que eu quiser, a água da palavra ela vem e me limpa. E amanhã eu posso amanhecer e fazer sujeira e mais sujeira, mas a palavra sempre pode estar me... Tá entendendo? E quem está sujo, suje-se ainda. Ele não é sujo, mas ele está fazendo alguma coisa que faz com que ele se suje. Ele está se sujando sem necessidade. Quer dizer, ainda há tempo de se fazer isso, mas vai chegar uma hora em que essa pessoa vai ser pega de surpresa e ele vai estar sujo e não vai entrar no paraíso. Então, você que é sujo, quer fazer sujeira, faça, mas saiba que o tempo está próximo. É isso que o texto está falando, é isto que a Bíblia está dizendo, é isto que o versículo 11 completa o versículo 10, irmão, pelas barbas de Arão. Que negócio demais, não tem nada demais aqui. Não tem como Deus dizer para um sujo, olha, não tem mais jeito, suje-se mais. Não tem, ele não vai dizer isso. Pelo contrário, você vai ver Ezequiel 34, 35, Deus falando, não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta. E diz lá, deixa o ímpio o seu caminho, e o pecador o seu caminho de pecados, e converte-se o Senhor e tal. Isaías 55, ele diz, olhai para mim e ser salvo. O amor de Deus é tão grande que ele enviou seu filho, para que a pessoa tenha escolha entre céu e inferno. Enfim, ainda é um advérbio de tempo. E mais é um advérbio de intensidade. Mais, muito. Não tem por onde parar, o mais não termina. Mas o ainda é um tempo limitado. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo,
seja santificado ainda. Tá? Veja, nós temos aqui as classes de pessoas. Primeiro, o injusto. Segundo, o sujo. Terceiro, o justo. E quarto, o santo. 4 tipos de crentes na igreja de hoje. Tem um injusto que acha que ele pode fazer tudo e que Deus não está vendo. É porque não estudou a lição que nós terminamos agora. Ele está fazendo o que for lá. Ele está vivendo uma vida de injustiça. Mas na mente dele ele acha que está certo. Beleza. Tem aquele que, se ele não é injusto, mas ele é sujo. E esse daí é fácil. É facinho. É só ele se converter de verdade, vir para debaixo da graça, se arrepender do que ele está fazendo de errado. E a própria palavra do Senhor, num culto de doutrina, resolve isso. Rapaz, eu estava fazendo isso aqui, ó. Nunca mais eu faço. Rapaz, e eu que falava isso, não digo mais. Lembra da lição de murmuração? Que muita gente saiu falando, rapaz, eu murmurava, a partir de hoje eu não murmuro mais. É esse tipo de sujeira que a pessoa está. A pessoa não é suja, não é imundo. Mas ele está lá, alimentando os porcos por enquanto. Mas ele vai voltar para casa. Ele vai cair em si, ele vai voltar para casa. Ele vai largar a injustiça, ele vai largar a imundícia dos porcos. Ele vai ser justo. E tem aquele que é justo, que aqui sugere que nós continuemos fazendo justiça ainda. Porque o tempo está próximo. Então é tempo de fazer justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Então essa palavra seja santificado não é se santifique, tá? Não é se santifique, não é mude, não é se transforme, não é isso, porque você já é santo. Isso quer dizer que você, por ser santo, presta atenção nisso, você, a característica de um santo é que o tempo todo você está se purificando, se limpando, fazendo justiça, sabe? Você está vivendo uma vida de que realmente é santo. Então você é santo. Agora, ser santificado só pode ser por Deus. Então aqui pede sua intervenção divina. Que Cristo, enquanto nesse tempo ele não vem, ele nos santifique. Ele desça sobre nós a sua graça. E olhe o nosso esforço do que nós estamos fazendo. As lutas que nós estamos vivendo. E ele derrame sobre nós a purificação do Santo Espírito. E nos santifique ainda, enquanto dá tempo, enquanto ele não vem, porque o tempo está próximo. Certo, meus irmãos? Certo, minha irmã? Eu quero deixar aqui para vocês uma indicação de um hino. É um hino antigo de Lauriette, lá dos anos 90, né? Que muitas pessoas estão cantando ele agora, mas esse hino é bem antigo. Primeiro, 2 hinos na verdade. O primeiro é 7 trombetas. E o segundo hino é Eu Vou Subir, também de Lauriette. Sabe? Tá bom? Então, guardem esses hinos aí e escutem, que vai edificar vocês durante a semana aí, tá certo? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqueles que vão para a escola dominical, boa escola dominical para vocês, né? Eu sinto saudade quando no ministério que eu tava, a gente cantava aquele hino lá, né? A escola dominical, viemos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Oh, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também. Nós vamos todos aprender nessa escola, nova escola, a escola ideal. Eu te quero bem amada, ó escola sem igual. Esse é o hino da escola dominical em algumas igrejas pentecostais, né? Não sei onde você congrega, mas é bom sempre estar incentivando o pessoal à escola bíblica, tá certo? Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula da EBD. Os que estão no grupo aí, por favor, permaneçam no grupo aí, incentive as pessoas a virem para o grupo. Peça para o pessoal se inscrever no canal, que sempre nós vamos estar trazendo aulas aqui. Deus abençoe, meus irmãos, até mais.